pessoal! Hoje nós vamos trabalhar os aspectos linguísticos da língua brasileira de sinais. Nesses aspectos linguísticos, nós vamos trabalhar os 5 parâmetros, que são configuração de mão, ponto de articulação, movimento, orientação de direcionalidade e expressão facial e corporal. Nesses parâmetros linguísticos, nós vamos ver um a um para que vocês entendam um pouquinho de como é a gramática da língua de sinais e como nós vamos trabalhar essa disciplina no decorrer dessas aulas. Os parâmetros, que são esses sinais aqui, nós vamos ter nos parâmetros, que são os aspectos fonológicos da língua de sinais, vários tipos de movimentos. Esses movimentos aqui são os retilíneos, circulares, helicoidal, semicircular, angular e sinuoso. Há alguns sinais que, como nós trabalhamos dentro dos parâmetros linguísticos os movimentos, eles têm movimentos retilíneos, por exemplo, o sinal de dia. Como que eu vou trabalhar o sinal de dia em libras? Eu vou fazer essa configuração de mão em D, o meu ponto de articulação vai ser aqui na fonte e o meu movimento vai para cima. Dia. Então, eu tenho um sinal retilíneo. Agora, quando eu for trabalhar com os sinais que são circulares, com movimentos circulares, como, por exemplo, oi, que é uma saudação em libras. Oi. Esse movimento vai ser circular. Outro tipo de movimento, helicoidal. O movimento helicoidal, eu tenho como, por exemplo, o sinal de alto. A pessoa alta, eu vou usar a configuração de mão em D, o meu ponto de articulação vai ser espaço neutro e o movimento vai ser helicoidal para cima, alto. Outro movimento que nós temos também é o semicircular, que é o sinal de surdo. Então, eu uso a mesma configuração de mão, o meu ponto de articulação, meu primeiro contato vai ser na orelha e o segundo na boca. Eu tenho o sinal de surdo, eu tenho um movimento semicircular. Agora eu tenho um sinal que eu vou ter um movimento angular, por exemplo, o sinal de raio. É esse tipo de movimento. Ou uma descarga elétrica. Eu vou ter o sinal angular. Agora eu tenho também alguns sinais que são sinuosos, como por exemplo o sinal de navio, sinal de onda. Então, esses movimentos, eles acabam sendo sinuosos. Para trabalhar na língua de sinais, nós vamos ter também os pontos de articulações. Nesse slide aqui, eu vou ter todos esses pontos vermelhos aqui na imagem, são aonde eu posso realizar um sinal em libras. Como, por exemplo, na testa, eu tenho o sinal de difícil. Eu vou ter um sinal no olho, por exemplo, o sinal de ver. Na boca, o sinal de bom. Na palma da mão, o sinal de comprar, pagar. No braço, acostumar. Aqui na altura da cintura, eu tenho o sinal de trabalhar. Aqui no peito, eu tenho o sinal de coração. Então, todos esses sinais aqui, eu vou encontrar, são pontos de articulação onde eu posso realizar o sinal. Por que nessa imagem eu tenho esse quadrante aqui em libras? Esse quadrante significa que eu só posso realizar os sinais da cintura até o topo da cabeça nesse espaço aqui. Eu não posso ultrapassar esse espaço. Tem sinais que eles vão ter direção, eles vão fazer, por exemplo, avião, ele vai subir, mas ele não vai passar desse quadrante aqui. Outra coisa bastante importante que nós temos para trabalhar dos parâmetros linguísticos são os sinais das configurações de mão. Nós vamos ter sinais, por exemplo, o sinal de aprender, sábado e desodorante spray. Para esses sinais aqui, o sinal de aprender, eu vou usar a configuração de mão em S, que é essa configuração aqui. Onde que eu vou realizar esse sinal? Na testa. Aprender.
Agora, se eu for fazer o sinal de sábado, o meu ponto de articulação não é mais na testa. O meu ponto de articulação vai ser na boca, sábado. Lembrando que é a mesma configuração, todas em S. E o sinal de desodorante spray, ainda eu vou ter na axila. Então, eu vou usar a mesma configuração de mão, só que em regiões diferentes do meu corpo, ele vai mudar completamente o significado. Por isso que na língua de sinais, nós temos que tomar bastante cuidado com a configuração de mão e aonde que nós vamos fazer esse sinal. Porque dependendo da região e do espaço onde é feito, ele muda completamente o significado da palavra. Então, por isso, nós precisamos tomar bastante atenção com relação a isso. Nós também temos sinais em Libras. Geralmente os alunos perguntam, professora, e se eu for canhoto? Como que eu vou fazer? Na verdade é assim. Nós temos na Libras configurações de mão que eu vou usar uma mão só. Tem configurações de mão que nós vamos usar as duas mãos com a mesma configuração de mão. E tem sinais que nós vamos usar as duas mãos com configurações de mão diferentes. Por exemplo, aqui nós temos o sinal que nós vamos usar apenas uma configuração de mão. Por exemplo, eu vou usar essa configuração de mão em L. O meu ponto de articulação, aonde que eu vou fazer o meu sinal? Vai ser no peito, ter. O sinal de amigo. Professora, como que é o sinal de amigo em Libras? Eu vou fazer a configuração de mão em B, o meu ponto de articulação vai ser aqui no peito e eu vou fazer esse sinal, amigo. Descobrir, eu vou usar uma configuração só. Descobrir. Descobrir. Tá? Coração. Coração. Eu estou usando uma configuração de mão só. Evitar. Evitar. Professora, eu poderia fazer diferente? Poderia. Você poderia ter feito com a mão esquerda. Ter, amigo, descobrir, coração e evitar. Então, por isso que tanto faz. Quando eu vou fazer um sinal com uma configuração só, tanto faz qual a mão que você vai estar utilizando na hora de fazer o sinal. Agora, eu tenho configurações que exigem que você faça com as duas mãos. Por exemplo, encontrar. As duas configurações de mão são em D. O meu ponto de articulação vai ser espaço neutro. Eu vou fazer esse movimento. Encontrar. Eu usei as duas mãos com a mesma configuração. Diferente. Eu vou usar as duas mãos e fazer esse movimento aqui, ó. Diferente. São as duas mãos com a configuração igual. Brincar. Coelho. Perceberam que nessas configurações, as duas mãos usam a mesma configuração de mão para realizar o sinal. Agora nós temos sinais que as configurações de mão são diferentes. O que significa isso? Significa que em uma mão a minha configuração vai ser de um jeito e na outra é diferente. Por exemplo, o sinal de ajudar vai ser isso aqui, ó. Ajudar. Nós temos o sinal de verdade. Uma configuração de mão vai ser essa, a outra vai ser essa aqui, ó. Verdade. Conversar. Uma configuração de mão em S, a outra vai ser em B. Conversar. São duas mãos diferentes, com configurações de mãos diferentes. Papel, eu vou ter essa configuração e essa aqui, ó. Papel. Então, não vai importar, na hora que eu vou fazer uma configuração só, tanto faz se eu vou usar tanto a mão direita quanto a minha mão esquerda. Há aquelas que vão exigir que as duas mãos tenham a mesma configuração. E há aquelas que as mãos vão ter configurações de mãos diferentes. Nada impede nessa daqui de você fazer o ajudar assim ou assim. Ou você pode fazer assim, tá? Eu ajudo você, os verbos são direcionais. Você me ajuda, tá? Essas aqui são as configurações de mão. Para vocês entenderem um pouquinho, o nosso alfabeto manual é um grupo de 26 letras que estão dentro desse número maior aqui das configurações de mão. Aqui eu apresentei para vocês 64 configurações de mão.
mas nós já temos mais de 123, 124 configurações de mãos atuais. Tá? A cada ano que passa, com as pesquisas, com o histórico da língua de sinais, dos professores surdos, começando a pesquisar um pouco a partir da linguística de sinais, esse número aqui está cada vez ampliando mais, porque eles verem a necessidade de ter configurações novas para ampliar o vocabulário da língua de sinais. Por exemplo, aqui, nós encontramos aqui a configuração de mão. Essa configuração de mão aqui é a configuração de mão em S, que eu expliquei no slide anterior. Então, esse grupo de sinais das 26 letras, eles compõem esse grupo aqui das configurações de mão. Tá? Por exemplo, essa configuração de mão aqui, eu tenho a configuração de mão em B, que é isso aqui. Com essa configuração de mão em B, eu vou usar ela enquanto alfabeto manual. Por exemplo, eu soletrei o nome Bianca. Enquanto não existe um sinal em Libras para Bianca, eu vou ter que fazer a datilologia. Eu vou escrever os sinais. A partir do momento que já existe um sinal em Libras para Bianca, eu vou usar uma configuração de mão pela característica da pessoa. Agora, o B em Libras, essa configuração de mão, eu vou usar para fazer o sinal de casa. O sinal de casa é isso aqui, ó. Casa. Então, eu tenho o B de casa em Libras. É estranho, mas é isso mesmo, tá? O Bianca aqui, ele é apenas um empréstimo linguístico da língua portuguesa. Então, enquanto eu não tenho ainda um sinal específico na língua de sinais, eu vou usar o alfabeto datilológico para nomes próprios, nomes de cidades, lugares, até que se tenha um sinal específico para ele. Aqui, as configurações de mão, elas vão ser feitas também em regiões diferentes. Tá? Por exemplo, amar. Eu tenho a configuração de mão em C e termina em S. Amar. Laranja, na boca. Laranja. Aprender. Então, todas essas configurações de mão aqui, eu usei a configuração de mão em S. Tá? Seria S de amar, S de laranja e S de aprender, que é diferente do português. Agora, os pontos de articulações em Libras, eles podem ser no espaço neutro. Por exemplo, aqui, nós temos o sinal de trabalhar, configuração de mão em L. O meu ponto de articulação é espaço neutro. O meu movimento vai ser retilíneo, ó, frente e trás. Trabalhar. Eu tenho também o sinal de brincar, configuração de mão em Y. Meu ponto de articulação também vai ser espaço neutro. Meu movimento vai ser circular, ó. Brincar. E daí nós temos o sinal de paquerar. A configuração de mão vai ser em V. E esse movimento aqui, ó. Daí, como é paquerar, você vai dar um leve sorriso, um leve sorrisinho meio disfarçado para fazer o sinal de paquerar, tá? Agora nós temos o sinal na testa. Esses sinais, como esquecer, aprender e decorar. O primeiro era o espaço neutro, são feitos aqui na minha frente, na frente do corpo. E agora tem aqueles sinais que vão encostar no corpo para ter um sinal específico em Libras. Por exemplo, esquecer, aprender e decorar. Então, esses sinais são diferentes. Então, eu usei um sinal são 3 sinais realizados na testa e são 3 sinais que são realizados no espaço neutro. Além dos que são realizados no espaço neutro, na testa, nós temos vários outros pontos de articulações. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Por exemplo, pensar. Ele também é realizado na testa. Pensar. Pensar. Consciência. Esquecer. Fácil. Os
perceberam que além dos sinais, dos indicadores onde são realizados sinais, eles ainda têm uma expressão facial. Por exemplo, pensar. Você vai ter que fazer um sinal com a expressão facial. Faz o sinal que você está pensando em libras. Pensar. Você tem que ter a expressão facial junto. Consciência. Esquecer. Faz uma cara que você esqueceu do que você está falando. Esquecer. Tá? Você precisa fazer a expressão facial. Fácil. Você lembra de uma coisa que é muito fácil. Por exemplo, libras. Fácil. Agora nós temos aqueles sinais, mais alguns exemplos, que são realizados no espaço neutro. Que são esses sinais do espaço neutro, são aqueles sinais que não encostam no corpo na hora de serem realizados. Por exemplo, viajar. O que eu vou fazer é o sinal de viajar? Eu tenho esse sinal, viajar, ou esse aqui, ó, viajar. Pegar. Chuva. Eterno. Esses sinais eles não encostam na hora de fazer o sinal. Agora tem aqueles sinais que são realizados no peito. Por exemplo, amor. Lembra do sinal de amor? Amor. Saudade. Calma. Coragem. Sinais que eu posso fazer no pescoço. Por exemplo, voz. Essa configuração de mão em V, o meu ponto de articulação vai ser no pescoço, meu movimento vai ser retilíneo. Voz. Sujar. Eu tenho a configuração de mão em D, meu movimento vai ser circular. Sujar. Desejar. Configuração de mão em D, meu movimento vai ser retilíneo para baixo. Desejar. Ocupado. Então, a configuração de mão de V, e ele é um movimento parado, ó. Ocupado. No antebraço, eu vou ter o sinal de nervoso. Você não pode fazer a expressão que você está nervoso. Você tem que fazer que você está muito nervoso. Tá? Eu preciso ter a expressão facial, que ela faz parte da língua de sinais. Acostumar. Banheiro. Janela. Então, esses sinais aqui, eles são realizados no antebraço, no pescoço, no peito, espaço neutro e na testa. Além desses exemplos que eu trouxe para você, tem outros sinais também, como no slide anterior, eu acabei apresentando que onde tiver aqueles pontinhos vermelhos é onde são locais onde eu posso realizar os sinais. Em Libras também tem aqueles sinais que tem movimento e que não tem movimento. Por exemplo, here, ele vai ter movimento. Here. Chorar. Você tem que fazer cara que você está chorando, você tem que fazer cara que você está rindo. Conhecer. Vamos lá, de novo. Here. Chorar. Conhecer. Aí nós temos aqueles sinais que não vão ter movimento. Por exemplo, sinal de ajoelhar. Ele não vai ter movimento, ele é um movimento estático. Em pé. Sentar. Ele não tem movimento. Agora, se eu fizesse isso daqui, ó, esse é o sinal de em pé. Se eu colocasse em movimento, seria pular, e não seria mais o significado de em pé. Por isso que você tem que obedecer, na hora de fazer os sinais, precisa obedecer as regras gramaticais para que não mude o significado da palavra. Próximo ali. Perto. É um outro exemplo de sinais que não tem movimento. Por exemplo, perto. Ou perto. Tá? Ajoelhar. Sentar.
silêncio. Que tem movimento, por exemplo, o sinal de água. Para esse sinal, precisa ter movimento. É a configuração de mão e L, ponto de articulação aqui. O movimento vai ser esse aqui, ó. Retilíneo, água. Sonhar. Difícil. Para fazer o sinal de difícil, você tem que fazer a expressão que está difícil. Difícil, você não pode fazer isso aqui. Então não vai ter significado na língua de sinais. Tá? Por isso que tem que ter expressão. Sorrir. Você não pode fazer o sinal de sorrir e ficar com a cara fechada, tá? Sorrir. Literalmente sorrir em libras mesmo. Aqui nós temos algumas expressões em libras. Como nós temos os movimentos em libras, nós temos as expressões faciais em libras. As expressões faciais em libras, elas são como se fosse a entonação de voz. Por exemplo, alegre, alegre, agradável, surpreso, triste, com medo. Então eu tenho essas expressões, né, na língua de sinais. E ainda nós temos a orientação e a direcionalidade em libras. O que significa isso? É para onde que eu vou movimentar o meu sinal na hora de fazer a explicação em libras. Por exemplo, eu tenho o sinal de ir. Ir, ela vai ter uma direção. Eu posso fazer com a mão direita, ir, ou com a mão esquerda. Ir. Vir, de fora para dentro. Tá? Subir, por exemplo, subir a escada. Descer a escada. Tá? Acender. Apagar. Ela tem uma direção. Abrir, eu vou fazer esse movimento aqui. Fechar, vou fazer esse movimento aqui. Então, agora nós temos alguns exemplos da orientação de direcionalidade. Por exemplo, o sinal de encontrar. Encontrar. Grande, eu vou fazer ele para fora. Ó. Grande. Ou posso fazer assim. Grande. Maturidade. Atrasar. Longe. Andar. Rápido. Fugir. Ou pensado. Outro exemplo que nós temos aqui, ó. Em libras, assim, a maioria das coisas assim que nos traz, remete a sentimento, alguma coisa, é tudo perto do corpo. Por exemplo, querer, não querer, ir, ó, eu saio daqui, ir, vir, tá? Outro exemplo que nós temos, gostar, eu não gosto, para fora. Tá? Geralmente quando é mais próximo, querer, não querer, alguns tipos de movimento, de direção desse movimento, na verdade. A expressão facial e corporal, por exemplo, sinais de alegre, alegre, triste. Ato sexual, é esse sinal que eu vou fazer. Ladrão. Tem o sinal de bala é estático. Por exemplo, tem alguns sinais em libras que os surdos e os usuários da língua de sinais usam. Por exemplo, bala. Eu vou colocar minha língua na bochecha. Bala. Roubar. Você quer avisar alguém que tem um ladrão, digamos, dentro do olho. Você vai fazer esse movimento aqui, você olha para a pessoa, para o teu colega, né, e avisa que tem um ladrão no olho. Você vai fazer esse movimento aqui, ó. Você vai passar a língua pela bochecha. Agora tem o sinal de ato sexual também, que é isso daqui, ó. São 3 sinais que são realizados na bochecha, que também usam a expressão facial e corporal. Aí nós temos o sinal de helicóptero, tá? E o sinal de moto.
Você tem que fazer o movimento, por mais que você pensa assim, o surdo não ouve. Ele vai ver a expressão facial corporal. Não é porque ele não ouve que ele não emite som. Ele vai fazer o som da moto, tá? Ou do helicóptero. Então você tem que fazer o som também. Aí nós temos o sinal. Para eu fazer esses sinais aqui, eu tenho que usar a expressão facial. Eu vou trabalhar com vocês durante a disciplina bastante essa parte da expressão facial e corporal, porque é como se fosse a nossa entonação de voz. Testa franzida e os lábios caídos. Triste. Você vai ter que convencer que você está triste. Você tem que mostrar isso através da expressão facial e corporal. Vomitar é expressão facial e corporal. Febre. Faz magoado. Eu tenho que franzir a sobrancelha. Agora, para essas palavras aqui, eu vou usar o rosto sorridente. Por exemplo, feliz. 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 Piada. Surpresa. Passear. Quem não gosta de passear? Quem não gosta de ouvir uma piada? Quem não gosta de um sorriso, dizer que está feliz? Então você vai ter que convencer por meio da expressão facial. Você não pode fazer assim, hoje eu estou muito feliz. Você vai convencer alguém? Você não vai convencer ninguém. Por isso que você precisa ter a expressão facial e corporal, principalmente para se trabalhar no ambiente linguístico com os alunos surdos, com os professores surdos, com a comunidade surda. Aí nós temos sinais que são usados no alfabeto manual. Por exemplo, com a configuração de mão em C, nós vamos fazer o sinal de depressa, quente, cunhado. Você faz o sinal de homem, mais o C, cunhado. Tio, você faz o sinal de homem, mais o sinal aqui em cima, C, tio. Eu usei o quê? A configuração de mão em C. Agora nós temos o V, que é essa configuração, ou 2 também. Por exemplo, o sinal de vidro. Vidro. Sempre. É sempre essa configuração aqui. Errado. Lembrança. Sinal ou a configuração de mão em 4 em Libras, que é essa aqui. Eu posso fazer todos esses sinais aqui. Por exemplo, acusar. Eu posso acusar alguém usando essa configuração. Acusar. Quarta-feira. Conhecer. Admirar. E amigo. Com a configuração de mão em 5, que é essa aqui, eu posso fazer o sinal de inteligente. Gritar. Quinta-feira. Explorar. E com a configuração de mão Y, que é essa aqui, eu posso fazer todas essas palavras aqui, todos esses sinais em Libras. Bobo. Triste. Sofrer. E o sinal de vaca. Com a configuração de mão em R, eu posso fazer o sinal de responsável, dono, roxo e sinal da Rússia, país da Rússia. Na língua de sinais, além das configurações de mão, 2 parâmetros linguísticos, nós temos aqueles sinais que eu posso fazer só com a mão direita ou só com a mão esquerda. Por exemplo, sinal de amigo, sinal de café, avião, sábado. E ainda nós temos aqueles sinais que eu preciso de 2 ou mais sinais para ter um significado em Libras. Por exemplo, o sinal de pai em Libras, ele é a junção de 2 sinais. É o sinal de homem mais o sinal de bênção. Eu juntando esses 2 sinais aqui, eu tenho o sinal de pai. Açougueiro, eu preciso de 3 sinais para formar a palavra açougueiro em Libras. Por exemplo, quem que é o açougueiro? Em Libras é o homem que vende carne.
preciso fazer esses 3 sinais para eu ter a palavra, o sinal de açougueiro em Libras. Agora, o piloto, eu tenho o sinal de homem, é o homem, o volante, avião, piloto. Faqueiro, o que é o faqueiro em Libras? É uma caixa de guardar faca, garfo e colher. Então, são os sinais chamados de sinais compostos na língua de sinais. Aí nós temos sinais que têm 2 sinais diferentes. Por exemplo, a cadeira, nervoso, papel e o sinal de chocolate. Tá? E os sinais que são iguais: empregada, diferente, namorada, calma e feriado. Que tem sinais só na face, que são sinais disfarçados, que eu já expliquei para vocês, com o sinal de roubo ou ato sexual. Aí nós temos, além disso, os sinais que são icônicos e sinais arbitrários. O que são esses sinais? Sinais icônicos são aqueles que eu olho para eles e já me remete a alguma coisa em Libras. Por exemplo, o que é isso aqui? Casa. Então eu tenho uma configuração. Isso daqui, borboleta, bola. São aqueles sinais que eu olho assim e nossa, eu acho que é isso daqui em Libras. Eu me remete a alguma coisa. Agora, e daí tem aqueles sinais que são motivados pela ação. Por exemplo, cozinhar. Eu vou fazer isso daqui. Ele remete a alguma lembrança de cozinhar. Comer. Ver. Lavar. Tomar banho. Então, esses sinais em Libras, eles são os que motivados pela ação e os sinais que são que parecem correferente. Como, por exemplo, também a caneta, né? Você clica na caneta, avião, árvore, livro. Então, esses sinais eu olho assim, acho que eu já sei o que é esse significado em Libras. Agora, tem aqueles que eu posso fazer o sinal, por exemplo, desculpar. Para quem já é da área de Libras, já tem um contato com a comunidade linguística, com os surdos, ele já sabe sinais. Mas se eu fizer para alguém, para um ouvinte que está começando a aprender Libras, esse sinal e esse sinal, não vai ter nem ideia de onde que surgiu esse sinal. A partir do momento que ele é explicado, por exemplo, o sinal de desculpar, tá? Problema, falso. Então eu tenho esses sinais da língua de sinais, que são aqueles sinais arbitrários. Que são sinais arbitrários, professor? São aqueles sinais que você olha e você não sabe, ou você não tem nem noção do que significa. Diferente de bola, de borboleta e de casa, que você olha assim, já remete a alguma coisa. Obrigada, pessoal. Então, foi esse o nosso tema da aula de aspectos linguísticos da língua de sinais. Nos vemos nas nossas próximas videoaulas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, porque ela é bem importante na língua de sinais, porque ela traz todos os parâmetros básicos para nós trabalharmos a disciplina e os sinais. Obrigada, até a próxima aula.